dentre as passagens bíblicas mais difíceis de se entender é a da Arca de Noé. Hoje vamos desmistificar algumas coisas que muitas pessoas pensam sobre essa passagem. Primeiro, muitos argumentam, mesmo a arca, através da Bíblia, dizendo que ela tem 3 andares com mais de 150 metros de comprimento, caber ao menos 1.250.000 espécies que hoje a biologia data. O qual, em casal, como a própria Bíblia poderia dizer, isso poderia ultrapassar mais de 2 milhões. Primeiramente, a Bíblia exclui, por exemplo, insetos e animais marinhos, o qual, por exemplo, em insetos, já poderíamos tirar 950.000 espécies diferentes. E também junto com, por exemplo, animais aquáticos e marinhos, o qual também excluiriam mais de 270.000 espécies. Ou seja, fazendo as contas, podemos já sobrar apenas 30.000. E se ainda tinha animais como que podem voar, ou seja, também inclui aves, como 7 de cada. Ou seja, poderia ultrapassar mais de 100.000. Como isso daí poderia caber numa arca? Segundo cálculos, a arca poderia suportar até 120.000 animais normais de tamanho de uma ovelha. Considerando os 30.000 que acabei de citar, a Bíblia diz que podemos presumir que 1/3 seria dentre esses 7 de cada, e os outros 20.000 seria o dobro, ou seja, os casais de mamíferos e etc. O qual 20.000 espécies vezes 2, 40.000, e parte deles, que mais ou menos 1/3, seriam 10.000 vezes 7, 70.000. O que juntando os dois poderiam ser 110.000. O que juntando os dois poderia presumir 110.000 animais. Segundo os cálculos, ainda poderia sobrar aí mais 120.000 vagas de animais, que é bem possível que a Bíblia não fala exatamente em espécie como a gente costuma apresentar, como um cavalo apenas, ao invés de ter também entrado como zebra, burro, jumento, etc. Isso sucessivamente em todos os animais, fazendo assim resumindo consideravelmente, ou seja, praticamente muito mais a metade, o que poderia ser no total, junto com todas as considerações da Bíblia, no máximo estourando 20.000 animais, que poderia sobrar aí muito espaço. Veja que menos quando a interpretação seria de que todas as espécies, então mesmo com espécies sendo, como eu tinha citado antigamente, 110.000, muitos animais também poderiam ser filhotes. Como disse, cabe 120 animais normais do tamanho de ovelha, que seria a maioria dos animais. Ou seja, em filhotes poderia ser muito mais. Mas em questão deles chegarem na arca, como isso ocorreu? Como poderia Noé escolher cada um e pegar cada um até a arca? Como animais não têm consciência e nem mesmo ciência de livre-arbítrio como nós, tudo foi controlado por Deus sem nenhum problema. Ou seja, ele não iria necessariamente interferir. Tanto quanto na questão, por exemplo, também de multiplicar a comida ou outros meios alternativos. Além de, obviamente, não atacar Noé, tudo isso foi também controlado. Por exemplo, nenhum animal atacou Noé e nenhum animal brigou entre si ou comeram entre si. Dilúvio sendo universal, como poderia animais e outros continentes parar no Oriente Médio? Bem, citando no lado que os animais não poderiam estar concentrados naquela área já antes do dilúvio, e também descartando a macroevolução, provavelmente ordenada por Deus, muito provavelmente também foi ordenada por Deus, tendo a possibilidade de todos os animais assim poderem nadar, principalmente mamíferos que já sabem nadar. Tirando o fato que ela também já poderia estar existindo por lá e depois assim ir para os outros continentes, tanto por ajuda própria de Deus ou de Noé levando, ou alguma coisa do tipo. Também ela poderia ser, entre aspas, ensinada pelo controle de Deus, assim como o humano consegue ensinar a cães que por instinto não conseguem, claro, em proporções bem diferentes. Alguns argumentam que todos os animais sendo concentrados naquela área antes, também tem a possibilidade que após a inundação poderia ter causado uma elevação da terra do mar e a diminuição das águas depois do dilúvio, assim sendo muito mais fácil deles simplesmente atravessarem os continentes. Em questão de evidências, a única que temos no
na teoria que seria universal, ou seja, global, seria apenas os mitos realmente de várias civilizações do mundo, que houve esse homem que sobreviveu a esse dilúvio e que apenas um sobreviveu e salvou todos os animais. Mas também tem evidências que aconteceu, mas que não foi no mundo inteiro. E no próximo vídeo vamos mostrar que a Bíblia também deixa em aberto que pode ser local, ou seja, na área do Oriente Médio, que ficou ilhado enquanto os outros lugares não. É tudo no próximo vídeo, essas evidências aí também do local, e de que também a Bíblia, no meu ver, também tende a essa teoria. Então, muito obrigado a você que esteve até aqui. E é isso aí. Rumo aos 1000 inscritos.